quem mais, assim? Leclerc fez um ótimo campeonato, ganhou provas, mas teve alguns erros que vai consertar. É um piloto nível fenômeno, então tem muito para ir. O Sainz é um grande piloto, mas eu não acredito que ele entra dentro dessa categoria de fenômeno, né, que eu sempre gosto de colocar. O Russell entra, sim, nessa categoria. O Norris, ele bate na porta, ainda a gente não pode considerar, mas bate na porta. Então, Bate na porta é bom, é isso aí. é muito Ele bom pode entrar, mas está batendo na porta ainda, é na isso. porta, tá batendo na porta. O Pérez, por exemplo, como já falamos, ele não entra nessa categoria, mas é muito, muito bom. Então, é por aí. Aí você fala assim, qual é a nota que se dá para um Latifi, por exemplo? Ele é um piloto mediano que leva 5, por exemplo. Não é um piloto que se despontou, né? Você tem que olhar tudo aquilo que ele fez na caminhada até chegar lá, né? Então não é só o próprio Stroll, por exemplo, é campeão europeu de Fórmula 3. Então não é simplesmente ele tem sim suas coisas boas, né? Então é Deixa eu por te falar uma coisa. A gente se conhece a categoria do Stroll, né? O que ele fez nas categorias de base, sempre pela Prema, que então ganhava tudo. Ainda ganha, né? Mas esse ano não foi tão bem. Mas ele entrou um pouco verde, né? é, Entrou um pouco verde no negócio. Por isso que ele acaba, assim, mostra resultado, mas depois cai um pouquinho. Rubinho, foi. tá falando, eu queria falar o seguinte, nós falamos aí sem dúvida, o Verstappen foi o destaque da temporada, né? Um cara absurdamente, nossa, o que ele melhora a cada dia, ele deixou de errar, aquela coisa toda. E qual foi, por outro lado, a decepção do ano para você? Ah, olha, eu não pensei numa pergunta assim, Regi, mas pensando rapidamente, as muitas quedas do carro do Alonso foram decepção, mas a decepção maior que eu disse que chegou no final do ano bem encaminhado foi a Mercedes, porque a Mercedes poderia ter tido uma queda, mas eles não é que eles tiveram uma queda. No começo do ano eles não tinham nível nem para estar entre as 6 primeiras. Então, para mim foi uma grande decepção ver que eles estavam ali. E depois, aí você vê que tem um sobe e desce, né? É difícil quando você ganha tantos campeonatos, aí você é jogado em 13º, disputando com gente. É a mesma coisa que no kart. Às vezes você larga para trás, você está correndo com gente que está correndo lá o tempo inteiro, que é muito mais fácil defender a 13ª posição do que pensar em lutar para ir mais para frente. Então, segurar um Lewis Hamilton, às vezes é algo que o cara tem assim mais vontade do que tentar ir para frente, sabe? Então tem gente que acaba fazendo isso. A pergunta que fizeram, eu estou só confirmando, o Enzo é Carlin, sim, não está assinado, mas é Carlin que ele vai correr. E então, Rubinho, para mim a decepção, assim, é até triste falar isso, mas a decepção foi o Ricardo, né, cara? O Ricardo teve um Pelo que a gente espera dele, né? o ano passado ele estava tendo um ano meio decepcionante até ganhar a Monza. Aí a gente, né, parece que dá um sinal e a coisa vai para frente. Esse ano ele não teve a sorte. Ele teve algumas boas provas, mas as classificações muito ruins, muito ruins. Então concordo com você também que teve um ano decepcionante.